Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canario ECD Reconstrução. Amigos, vamos viver esse dia intensamente como se fosse o último momento da nossa vida, beleza? Desde já agradeço a cada um de vocês. Amigos, hoje estamos indo para a primeira parte da palestra do Larguete Espanhol, beleza? Ou Largué Espanhol. Essa palestra foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, uma iniciativa da canaricultura brasileira que faz com que as informações venham chegar àquelas pessoas que talvez nunca teriam acesso, beleza? Então, parabéns a todos os moderadores do grupo Formando Canaricultores por essa iniciativa de estar ajudando a canaricultura brasileira a crescer cada vez mais e engrandecer o nosso hobby. Essa palestra de hoje é com o Matheus, criador e juiz-aluno, beleza, meus amigos? Uma super palestra que estará ajudando principalmente os iniciantes, aquelas pessoas que têm interesse em criar o Largué Espanhol, beleza? Vamos para a palestra então, meus amigos, vamos embora! Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus, sou criador de canários de porte e juiz-aluno de canários de porte da UBJO. Crio canário desde 2008 juntamente com meu pai. Atualmente o foco da nossa criação está nos canários da raça Largué Espanhol e nos canários da raça Oso Japonês. Temos algumas outras raças no canario, mas o foco da nossa criação são nessas duas raças. São as raças que nós formamos o maior número de casal. E hoje eu vou estar aqui conversando com os amigos, trocando um pouco de experiência, batendo um papo sobre a raça Largué Espanhol. Primeiramente, eu queria agradecer aos administradores do grupo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com os amigos, trocando essa experiência e compartilhando um pouco do meu conhecimento, né, nesses anos de criação que eu tenho dessa raça. Eu espero que esse período, esse momento que a gente vai estar aqui junto seja muito valioso e muito enriquecedor para nós. Eu queria também parabenizar, né, os idealizadores do grupo Formando Canaricultores e os administradores, né, pela criação desse grupo que está sendo excelente, essencial aí na divulgação, né, e no compartilhamento de informações. Tenho certeza que está ajudando muito os criadores iniciantes e experientes também aí na criação de canários, porque muitas informações valiosas estão sendo passadas aqui e eu mesmo já pude participar de algumas palestras e consegui agregar muito conhecimento. Então eu queria parabenizar aí os idealizadores do grupo e vamos que vamos. Então, pessoal, antes de iniciar essa apresentação, queria deixar claro que todas as informações aqui utilizadas foram retiradas do Manual de Julgamento de Canário de Porte da UBJO, a última edição, e todas as imagens foram retiradas do Facebook ou então de sites da internet e vão ser usadas aqui para ilustrar um pouco do que o manual diz. Para começar, falar um pouco da história do Largué Espanhol. Como o próprio nome já diz, ele teve a sua origem na Espanha, no século XX, onde por volta do ano de 1950, nas regiões de Castellón e Valência, os criadores daquelas regiões, eles criavam um canário característico dessas duas cidades, e era um canário que ele era um pouco mais esguio, um tamanho razoável e tinha as pernas bem evidentes, né? Por volta do ano de 1975, esses criadores resolveram se juntar para fixar essas características desses canários em busca de uma nova raça, né? Eles buscavam um canário grande, porém com uma estrutura, né, fina, um canário esguio, com as pernas bem evidentes, uma cauda longa, e denominaram que esse canário teria o nome de larguete. E o espanhol, por conta da origem do país deles. No ano de 1997, a raça teve o seu reconhecimento nacional no Campeonato Nacional de Madrid,
e a raça só conseguiu ter o seu reconhecimento internacional no Campeonato Mundial da França em 2003. Então, de lá para cá, a raça ela segue em constante evolução. No Brasil, hoje, a raça já está num padrão interessante, muitos criadores com canários muito bons e segue em evolução. Né? Uma raça que tem evoluído muito nos últimos anos e pelo menos eu creio que nos próximos anos será mais evoluída ainda, com um maior número de criadores criando, porque realmente é uma raça que chama muita atenção, é uma raça bem bonita e que está caindo no gosto do pessoal. Então, no estandarte do Largueiro Espanhol, ele é dividido em 8 itens de julgamento, onde cada item tem a sua pontuação atribuída. O item mais valorizado e mais importante, que é o primeiro item do julgamento da raça, é a posição, que vale 20 pontos. Logo em seguida vem a forma, onde na forma nós avaliamos o corpo, o peito e o dorso, que também vale 20 pontos. O terceiro item é o tamanho, que também é um item importante da raça, vale 15 pontos. Quarto item é pernas e pés, um item que vale 10 pontos. O quinto item é cabeça e pescoço, também vale 10 pontos. O sexto item é asas e caudas, que vale 10 pontos também. O sétimo item é a plumagem e a cor, também vale 10 pontos. Para finalizar, o último item é a condição geral. Nos próximos slides, eu vou estar comentando item por item, qual o ideal de cada um e os possíveis defeitos penalizáveis de cada um. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses itens de julgamento e logo após abrimos para as perguntas em relação ao estandarte da raça mesmo, julgamentos, manejo, acasalamentos, enfim. Que o pessoal tiver dúvida aí, eu conseguir responder, vou estar respondendo o pessoal. Nas perguntas que porventura eu não saiba a resposta ou não consiga responder de imediato, vou correr atrás, buscar aí e aí eu respondo essas perguntas que ficaram faltando, beleza? Então, como foi dito, a posição ela é o primeiro item de julgamento da raça, é um item bem importante que vale 20 pontos, aonde o ideal, né, é um canário elevado que tem a sua posição em torno dos 60 graus em relação ao puleiro, né? Essa posição ela vai ser fundamental porque ela determina a elegância do pássaro. Então é um canário que ele é altivo, um canário que em sua forma, por ele ser esguio, quando ele toma a sua posição, ele vai conseguir mostrar, né, todo o seu potencial, todas as suas qualidades, e é um item extremamente importante. Aqueles canários que eles são muito elevados, acima dos 60 graus, chegam ali nos 70, 80, 90 graus, eles devem ser penalizados, assim como aqueles canários que estão naquelas posições abaixo de 60 graus, aqueles canários que tomam aqui a posição de 45 graus, por exemplo, 50 graus, eles devem ser penalizados também. Na avaliação, né, durante o julgamento, essa posição ela deve ser avaliada quando o canário está em movimento, ele gripa os pés no puleiro, então ele já tem que ele apresentar essa posição, né, de 60 graus como ideal, e assim será feita essa avaliação. Como a gente vê aqui, né, no slide, tem aqui uma ilustração mostrando qual a posição ideal do canário de 60 graus, onde tanto para mais ou para menos ele deve ser penalizado. E eu coloquei duas imagens aí tentando ilustrar também. Na primeira imagem nós temos um canário que ele apresenta ali uma posição aproximadamente de 45 graus. Então, é um canário que seria penalizado, né, nesse item. E na segunda imagem nós temos um canário que ele já apresenta ali uma posição nos 60 graus, onde seria aquela posição ideal de concurso.
segundo item de julgamento da raça é a forma. Na forma, né, nós avaliamos o corpo, o peito e o dorso, né? Esse item de julgamento ele também vale 20 pontos, é um item extremamente importante, pois juntamente com a posição vão ser aí quase que 50%, né, da pontuação total do canário. Então, o larguês espanhol ele tem que ter um corpo longo, né, um corpo fino e ligeiramente cilíndrico, onde o peito e o ombro eles devem ser estreitos, sem nenhum tipo de arredondamento ou proeminência, e deve dar a aparência de que é um canário magro, né? Que é um canário fino, esguio e magro. Então, todos os canários que têm um corpo pequeno, então um corpo curto, ou um corpo arredondado, largo, né, que tem algum tipo de proeminência, arredondamento, são canários que devem ser penalizados. Aqueles canários que têm ombros largos, ombros altos, né, que tem aquela marcação de ombro, ou então aquele canário que tem algum tipo de proeminência no peito, aquele peito cheio, que dá a impressão de que um canário está um pouco acima do peso, ou então aquele canário que tem algum outro tipo de arredondamento também na sua forma, ele deve ser penalizado. Coloquei aqui para vocês, né, na apresentação, um desenho do que seria uma forma ideal, né, que é um canário, como foi dito, com um corpo bem longo e fino, né? Normalmente, quando você olha o canário por cima, ele dá a impressão de ser um canário magro realmente, onde os ombros dele são bem estreitos, você olha de frente, o peito dele é estreito, então é um canário que é bem fino e longo mesmo, né? Tem aqui duas imagens, né, de esses dois primeiros canários, tentar ilustrar mais ou menos o que seria, né, essa forma ideal. Canário com corpo bem longo e fino, estreito, bem bonito de forma. E os outros dois canários já seriam canários que seriam penalizados, né? O fundo branco melânico é um canário que ele tem um pouco de marcação de mais de ombro, né? Tá com o ombro um pouco alto, então seria penalizado por conta disso. E o último canário é um canário que está com o peito proeminente, então você percebe, né, que está com o peito bem arredondado, e esse canário seria penalizado também no item forma. Partindo para o terceiro item de julgamento, né, o tamanho, que vale 15 pontos. O larguês espanhol é um canário que tem que ter comprimento mínimo de 17 centímetros. Então, todos os pássaros, né, que têm tamanho inferior a 17 centímetros, eles devem ser penalizados com rigor, né? Sendo que aqueles canários que têm o tamanho inferior a 16 centímetros, eles devem ser desclassificados. Os pássaros que têm o tamanho maior que 17 centímetros, né? Desde que eles não tenham alteração na forma, seja aquele canário que, apesar de ser maior que 17, pode ter ali 18 ou 19 centímetros, mas que conservem a forma de um canário longo e fino, esguio, eles não devem ser penalizados. Porém, é um item bem importante de comentar, interessante também, porque normalmente quando você consegue um canário com um tamanho superior a 17 centímetros, canário com 18 centímetros, 19 até, o canário ele perde um pouco de forma, né? Um canário que fica um pouco mais largo, um pouco mais, uma forma um pouco mais avantajada, vamos dizer assim. E quando você compara, né, a pontuação dos itens, o item forma ele é mais valioso que o item tamanho. Então, se colocar numa comparação, né, um canário com aproximadamente 16 centímetros e meio, né, quase 17 centímetros, que é um canário fino, um canário esguio, tem uma boa forma, não marca muito o ombro, não tem nenhum arredondamento de peito, né, ou nenhuma outra proeminência na sua forma. E você pega esse canário e compara com um canário que tem ali 18 centímetros, 19 centímetros, mas porém é um canário mais largo, né, um canário que não é tão cilíndrico, um canário mais robusto.
que não dá tanto aquela impressão de ser um canário magro. Na comparação entre esses dois canários, o canário menor provavelmente levará vantagem justamente pelo item forma, né, ser um item mais valioso que o item tamanho. É claro que teriam os outros itens para ser avaliado, mas aí colocando numa hipótese que teria um empate entre todos os outros itens, esse canário menor, porém com a forma melhor, deveria ser valorizado, né? Então, esse é um dos maiores desafios da raça, porque na maioria das vezes você consegue um canário grande, porém ele perde um pouco de forma, fica um canário mais robusto, um canário mais largo, né? E então você consegue um canário fino, excelente de forma, porém fica um canário pequeno. Então é um desafio muito interessante da raça você conseguir um canário que tenha um tamanho bom, porém com uma forma muito boa também, né? Talvez esse seja o maior desafio da raça aí. O item pernas e pés, ele vale 10 pontos e é um item extremamente importante porque ele vai estar diretamente relacionado com o primeiro item de julgamento, né? Posição. Dificilmente um canário que não tenha boas pernas e bons pés, ele terá uma boa posição. Então, as pernas, né, do largueiro espanhol devem ser umas pernas compridas, com coxas bem visíveis e flexionadas, onde elas devem ser cobertas, né, por plumas lisas e bem finas. Porém, não deve ser em plume, não deve ter zonas em plumes nas coxas, né? Porque caso isso aconteça, esse pássaro deverá ser penalizado nesse item. Aqueles canários também que tem as coxas escondidas, né, dissimuladas ali na plumagem do canário, aqueles canários que não apresentam muito suas pernas e suas coxas, eles também devem ser penalizados com rigor. Eu tentei trazer aqui, né, na apresentação, dois canários que estariam, né, com pernas e pés ideais, onde as coxas estão bem evidentes, né, canários com as coxas bem aparentes, e outros dois canários que provavelmente seriam penalizados nesse item, onde são canários que já escondem um pouco das coxas, não apresentam, né, a sua coxa da forma que deveria apresentar. Como eu falei, né, dificilmente um canário que não tem pernas compridas, né, e bem evidentes, são canários que têm uma boa posição. Então é um item que deve ser muito bem observado, principalmente nos acasalamentos, para você conseguir, né, unir essas duas qualidades, de um canário que tem boas pernas também apresentar uma boa posição. Então, no item cabeça e pescoço, também vale 10 pontos. A cabeça do largueiro espanhol, ela deve ser uma cabeça pequena e ovalada, com o topo quase plano. O bico ele deve ser cônico e proporcional ao tamanho dessa cabeça, né? Que é sustentada por um pescoço fino de tamanho mediano, trazendo ali um destaque bem interessante da cabeça para o corpo do canário. Então, todos esses pássaros que têm cabeça grande ou então com topo bem redondo, né? Ou então pássaros com bico comprido, desproporcional, né, ao tamanho da cabeça do canário. Ou então aqueles canários que apresentam alguma zona em plume, seja ela ao redor dos olhos ou enfim, em alguma outra parte, eles devem ser penalizados nesse item. Aqueles canários também que têm o pescoço curto, né, aquele pescoço largo, que não tem um destaque visível da cabeça para o corpo, então que esse destaque ele é quase imperceptível, esses canários também têm que ser penalizados. Aqui na apresentação, né, eu trouxe a imagem de 3 canários, onde 2 apresentam um bom destaque de pescoço, né? Como nós podemos ver aqui, são canários que têm ali esse pescoço fino, né, de um tamanho mediano, não é um pescoço tão longo, mas também não é aquele pescoço curto, é um pescoço mediano, que tem esse destaque separando bem a cabeça do corpo, né? E temos ali a imagem de um outro canário, que ele já apresenta ali um pescoço bem curto, pescoço largo, né, grosso, que não dá tanto destaque
né, da cabeça para o corpo do canário, onde provavelmente esse canário seria penalizado também nesse item. No item asas e cauda, um item também que vale 10 pontos, e bem interessante, pois define bastante coisa no canário, como por exemplo, as asas, né, elas devem ser bem longas e aderidas ao corpo. Então, aqueles canários com asas curtas ou aquelas asas que não aderem bem ao corpo, ele vai influenciar diretamente no item forma e também na impressão do item tamanho. Aquele canário que não consegue ajustar bem a asa ao corpo, quando é olhado por cima, você percebe que dá uma impressão de que o canário é mais largo do que ele realmente é. Então, é um canário que vai ser penalizado também no item forma, justamente porque a asa dele não é tão aderida ao corpo. Aquele canário que tem uma asa mais curta, né, uma asa que não é tão longa como deve ser, é um canário que vai dar essa impressão de que é um canário que tem um corpo curto também. Então, será penalizado em forma por conta disso. Então é isso aí, galera. Fiquem super atentos com a segunda parte da palestra. Penso que estará ajudando muitas pessoas no início da criação com Larguete Espanhol. Beleza? Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Fui!